Dorime, interiba pare dorime, ameno, latiremo, ameno. Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar, aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. Na produção do programa está Cirlane Maciel e Renata Gastal, técnico de áudio, nosso amigo, a competência de Sidney Coelho. Técnico de gravação levando pela transmissão para o Brasil e para o mundo o nosso técnico da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, Cláudio Leodião. A apresentação, este amigo que vos fala é Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 26 graus. Terceiro milênio hoje vem falar sobre uma importante obra que recentemente foi lançada no ano de 2019. Esta obra que está aqui em nossa frente, que é o livro Reflexões Científicas e Espirituais, um diálogo aberto da ciência sobre a espiritualidade. Este livro que foi escrito pelo nosso amigo que está aqui junto conosco, o escritor, o advogado e trabalhador espírita Fausto Schneider. E a gente desde já informa aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, que o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo, pelo site www.radiotupanci.com.br, também pelo aplicativo da Rádio Tupãssi, nesses modernos smartphones. Também o programa está sendo transmitido via internet, pelo Facebook do Terceiro Milênio. E você pode enviar sua mensagem, enviar sua pergunta também, dentro da temática que estaremos abordando hoje, que é sobre o livro Reflexões Científicas e Espirituais. E para falar sobre este livro, aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, o escritor, advogado e trabalhador espírita, Fausto Schneider. Fausto, que alegria, satisfação de receber aqui na Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É para mim, na verdade, um motivo de muita gratidão de estar aqui conversando contigo, um programa que já há muitos e muitos anos vem falando da doutrina espírita de uma forma muito responsável, sempre muito preocupado com as fontes e com todas as purezas doutrinárias. E para mim é uma grande oportunidade, na verdade, estar aqui podendo conversar um pouquinho, né, sobre essa tarefa que a gente recebeu. Alegria também é nossa, nós estávamos também nessa expectativa de receber o nosso amigo, o nosso irmão, para falar sobre essa importante obra que, conforme disse no início do programa, foi lançado o ano passado, em 2019. Então a gente está muito feliz, sim, muito alegre, contente em poder conversar com ele sobre esta obra. Que bom estar contigo. Da minha parte também fico muito feliz, muito à vontade, na verdade, para uma conversa aqui. Que bom, que bom. Muito, como conversa mesmo. E assim, à vontade para isso. E assim tem que ser, né? Então, Fausto, como surgiu e se desenvolveu o livro Reflexões Científicas e Espirituais, um diálogo aberto da ciência sobre a espiritualidade? Olha, não é uma obra muito fácil não de se escrever. Como é que surgiu, como é que se desenvolveu esse livro? Olha, até resumir isso é um desafio para mim. Não sou expositor, apenas um pequeno instrumento, e espero conseguir transmitir da melhor forma. Nós somos primeiro incluídos na atividade da Liga Espírita Pelotense, a quem eu devo uma gratidão eterna a seu Paulo Brum, por todas as orientações recebidas de leituras e de autoconhecimento, inclusive, da questão da mediunidade. Porque eu tinha apenas 2 anos no Espiritismo,
e veio tudo muito rápido e a minha compreensão aos poucos, né? O meu convencimento, Madeira, de ter, na verdade, uma orientação da espiritualidade foi um pouco, vamos dizer assim, a razão, né? E aquela questão da fé sendo construída. E tiveram dois fatos mais marcantes, se eu for tentar resumir, e tive autorização de falar desses fatos hoje aqui no teu programa, não só pelos familiares, mas também pela espiritualidade, com toda humildade, como na verdade eu fui ter essa confiança de que estava sendo auxiliado pela espiritualidade. Se eu me prolongar até tu me faz o favor de... Perfeito. Eu tive o primeiro contato com o Juan e fiquei em dúvida se poderia ser um fenômeno parapsicológico da minha parte. O espírito? O espírito que veio orientar os trabalhos. Sempre numa mesma hora, no mesmo dia da semana, foi a recomendação de trabalho. Então, eu tinha que me organizar, ter uma outra disciplina de diversas questões de hábitos e tudo mais, de recolhimentos e diversos fatores de, na verdade, até frequência para poder fazer o trabalho. E tentando resumir, eu fiquei achando que poderia ser algo sugestivo meu. Para mim, estava estudando a parte, inclusive, que envolve a parapsicologia, bem nesse capítulo. E em prece, eu pedi que se tivesse algum sinal dentro da minha limitação de fé, que eu pudesse me afirmar com certeza racional, vamos falando assim, de que estava no caminho certo, que aquele contato realmente existia. Dois fatos me marcaram muito, com testemunhas, inclusive. O primeiro deles, eu me acordei no determinado dia, depois de ter feito a prece, e uma oração que me fez muito bem por uma pessoa que era um ex-presidente da Liga Espírita Pelotense. E eu me acordei emocionado e não sabia que oração era aquela, isso em 2017. Eu não conhecia aquela oração. E fiquei pensando, será que existe essa oração? Me acordei emocionado, como se fosse uma energia muito boa. E eu saí a procurar a tal da oração, para ver se ela existia de verdade. E eu só lembrava de um fragmentinho. E fui atrás. José Silvério Horta era um Pai Nosso de José Silvério Horta. Para mim aquilo me trouxe um conforto muito grande, primeiro porque existia. E o fenômeno parapsicológico exige que tu tenhas no teu subconsciente aquele dado. Como eu desconhecia a prece, me ajudou muito naquele momento. E eu fui ter com a dona Dora Bittencourt, sem falar quem, eu apenas falei da prece. E ali enfim, fiquei emocionado, tudo, estou aqui segurando para conseguir comentar isso de forma a não me emocionar, como fiz em outras alternativas. Quando foi a questão do lançamento do livro mesmo, fiquei muito emocionado. E naquela confirmação carinhosa e fraterna dela, sempre me animou muito com a mediunidade, e ela me relatou que o seu Eli, nas casas espíritas que fundou, tinha essa prece com muito amor, muito carinho. O seu Eli, o esposo da o seu Eli, esposo, que é o ex-presidente da Liga Espírita Pelotense, inclusive amigos, né, meus que não são espíritas, podem não saber os nomes, né? Então, seu Eli, ele foi e prestou serviços, né? Muitos e muitos anos, uma pessoa que eu tenho gratidão eterna. E além deste fato, que tem muitos outros detalhes, mas para tentar no nosso tempo aqui não me passar,
antes de publicar o livro Madeira, eu fiquei com dúvidas do Juan. Dúvidas de novo assim, bom, eu vou publicar. É uma coisa boa, no sentido de que a forma da publicação era muito específica, ciência e filosofia. E estou no meu ambiente de trabalho, serviço público, e lá no serviço público, a qual eu exerço, com pensões, com aposentadorias e tudo, um colega meu querido, evangélico, estudante da Bíblia, do nada levantou e me chamou de Juan. E como testemunha, ali daquele fato, de um trabalhador espírita, também da Liga Espírita Pelotense. Nesse momento, eu fico pensando, primeiro, com uma certa vergonha do Juan, sinceramente, por ter todo esse trabalho, hoje com um pouco mais de experiência, mas tudo ainda engatinhando, e eu vi que gerei toda uma situação desnecessária para a espiritualidade, mas é como um aprendiz, dando aqueles primeiros passos ali, a gente acaba gerando esse trabalho. Quando ali, eu fiquei pensando, nossa, que probabilidade matemática de me chamar deste nome, Juan, na presença do trabalhador espírita. Então ali sim eu me convenci de que eu estava sendo orientado pela espiritualidade. Então, tentando resumir como se construiu, mais ou menos no nosso tempo, e com outros. Se eu fosse fazer assim, olha, todo mundo que me ajudou, eu teria que ir muito longe, mas tive esses fatos como construção. Com certeza, ninguém faz nada sozinho. A gente tem que ter um pouco de humildade, conforme eu reconhecemos e reconhece, que a gente não faz nada sozinho. Mesmo um grande auxílio da espiritualidade, e fui se desdobrando na continuidade, as pessoas foram se aproximando. Aliás, a espiritualidade me coloca as pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Fausto, a obra ela tem assim, uma abordagem científica e filosófica. Você poderias, em um resumo, não falar tudo, até porque aí as pessoas não vão querer adquirir a obra. Então, um pequeno resumo, tu poderia falar do que se trata esses estudos desta obra? Pois então, esses estudos, eles orientados, eles partem desde uma concepção histórica da ciência 400 anos antes de Cristo até os nossos dias, demonstrando como que a ciência foi impulsionando e sendo impulsionada pelo desenvolvimento das sociedades, no progresso das sociedades. Então é feito todo um levantamento com os autores, Sócrates, Platão, Aristóteles, apresentação no Renascimento, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, diversas figuras que marcaram a nossa história. René Descartes. E no momento que esse primeiro capítulo dá base para o entendimento de todos os demais. Ou seja, para cada afirmativa no livro, Madeira, tem um experimento científico para a espiritualidade. Então, quando nós afirmamos que as perícias, por exemplo, grafotécnicas, o leitor vai poder se apropriar, vamos dizer assim, dos detalhes dessas perícias. O que significa? Porque também toda a obra, e isso com toda a humildade, eu vou sempre me orientando, traduzir em termos simples e fluentes aquilo que a população que não é da área jurídica, não é da área médica, não é da astrofísica, não é da literatura, possa entender com fluência. Então essa perícia grafotécnica nada mais é, Madeira, do que
uma análise da nossa escrita. E essa análise pericial na justiça da nossa escrita ela é como a nossa digital. Cada um tem a sua. É feita uma análise de inclinação, pressão de textos, continuidade, pausas. Isso é usado em testamentos, inclusive, quando não são levados a cartório. Isso é uma primeira abordagem para a compreensão de qual foi o meio pelo qual os tribunais no Brasil e no mundo, principalmente a partir do ano de 2000, tribunais de Goiás, e os casos concretos estão no livro, para cada um fazer a sua auto-reflexão, tribunais de São Paulo, Rio Grande do Sul, começaram a utilizar provas psicografadas que passaram por esse crivo dos laudos dos peritos. Muitos foram inocentados, tiveram suas penas reduzidas quando deste fato, destes laudos, vamos dizer assim, comprovando. Então, o processo penal começou a utilizar isso, o processo civil, e tem os casos para aqueles que quiserem fazer a pesquisa no livro, um apanhado, né? Nós não fizemos, são mais ou menos 400 perícias do Brasil. Carlos Perandrea é o perito de referência, né? E isso começou a ser utilizado como uma prova em função de que, juridicamente, tentando só ser mais simples assim, o Estado brasileiro ele não está vinculado a nenhuma doutrina religiosa. Por ser um Estado laico, ele não pode impedir, por preconceito religioso, uma prova científica, que veio por laudos de escrita. Então, que fizeram parte, não são provas obtidas por meios ilícitos, ou seja, tem uma perícia antes que faz esse estudo, e começaram a ser utilizadas nos processos. Ou seja, é a ciência aproximando a espiritualidade. Isso nestes tópicos. Nós avançamos para inquéritos que eu também não conhecia e eu não vi isso na faculdade. Fui apresentado por esse amigo, pelo Juan, a inquéritos nos estados do Texas, Nova Jersey, Nova York, Flórida, em que há mais de 30 anos, diferente do Brasil, que exige todos esses laudos e perícia, lá interessa o resultado. Ou seja, se tivesse um fato na nossa cidade, desapareceu uma pessoa querida da sociedade e não consegue localizar o corpo físico dela, vamos dizer assim, para esclarecer. Nos Estados Unidos, nesses estados, é autorizado no inquérito policial, com verba, este intermediário, senador que eles chamam lá, médium chamado por nós aqui, pode localizar, e casos concretos estão relatados ali, de localização de vestígios, armas do crime, corpos físicos, para inocentar aquelas pessoas que realmente, naquele contexto, é indispensável, é útil essa intervenção da espiritualidade. E tem inúmeros casos disso. A gente não vê isso ser falado. Eu fiz a faculdade de Direito, eu não vi isso Agradeço muito a Faculdade de Direito da Federal de Pelotas, não é uma crítica, é só uma contestação, porque no Brasil todo, né, não é falado isso nas faculdades. Então, para mim, tudo foi muito novo. Aprendi muito com todas essas experiências. E também se desdobra a literatura brasileira, né, por dar horário, porque são muitos temas, mas a literatura brasileira é muito rica. É bastante. Muito rica. É riquíssima. E foi apresentado obras escritas em vida e pós-morte pelos autores Castro Alves, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac e Cruz de Souza, que passaram pela homologação da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, tem um aval científico que o Chico Xavier, na obra do Parnaso, uma obra, segundo o Rua pouco
estudada e que precisa ser aprofundada, porque tem muitas mensagens nas poesias. E também foi feita essa abordagem. Para mim, tudo muito novo. Fui aprendendo conforme os estudos. E passamos pela medicina, nos laudos de transe e possessão, que também tem provas da espiritualidade. A Organização Mundial de Saúde, hoje tão falada nos nossos últimos dias, eu, enquanto estava fazendo aquele estudo, hoje, quando vejo as notícias, é tudo muito assim, para nós conseguirmos reconhecimento de uma doença, Madeira, no mundo, são muitos os protocolos, são muitos os requisitos. E este nosso estudo aqui apresenta também essa doença, que é um transe e possessão, e ela esclarece muito bem que mediunidade não é um problema patológico, primeira coisa. Mas a nossa história mostra que, infelizmente, não muito distante, isso era visto assim. Na época, o próprio domínio religioso que predominava no mundo era o catolicismo, né? Exato, e se via como, infelizmente, né, nos hospitais psiquiátricos, e esse capítulo para mim foi muito enriquecedor, porque ele, além de reforçar isso cientificamente, ele demonstra a distinção da esquizofrenia e a responsabilidade da área da comunidade médica, mas da comunidade em geral, né, da saúde, de ali os detalhes e as questões de medicações, inclusive, que devem ser distintas conforme o diagnóstico, isso tudo está ali apontado. E tentando, já para conclusão, para não me estender muito, porque cada capítulo tem suas abordagens e pesquisas, é trabalhada a questão da astronomia e astrofísica. É um tema que parece distante, mas não pode ser, na medida que a astronomia é a ciência mais antiga do mundo. E é apresentado para nós as moradas diversas, com os últimos estudos, inclusive de distanciamentos entre planetas, e a obra do Chico Xavier, A Caminho da Luz. Trouxe um dado na década de 30 que, entre outros, eu dou ênfase a ele, quem tiver interesse no tema também tem os registros de outras pesquisas. Chico Xavier, na década de 30, escrevendo A Caminho da Luz. Eu, na época, não tinha lido esse livro todo, né? Fui lendo depois do apontamento do Juan, de ter que fazer. E ele diz assim: a distância de Capela para a Terra é 42 anos-luz. Se nós formos pensar nas condições do interior de Minas Gerais, com uma caneta e um papel, esse feito, né? E depois nós tivemos... eu fico emocionado às vezes, Madeira, porque a gente sente alguma presença que é diferente da nossa frequência. Então, já também não tenho problema mais com isso, porque as últimas vezes que eu falei, já estou chorando bem menos aqui do que foi das outras vezes. Fica à vontade. Fica à vontade. Mas já também não tenho problema com isso mais, graças a Deus. Kepler e Newton foram os últimos telescópios não tripulados lançados ao espaço e confirmaram os 42 anos-luz de distância entre Capela, um planeta que existe, e a Terra. O que também nos traz um conforto e estímulo a uma reflexão na área da astrofísica, esse dado concreto. Então, a abordagem, se eu fosse tentar resumir, muito resumidamente, seriam nestes estímulos pelo caminho da ciência e da filosofia atual, pesquisas atuais, que fazem uma ponte com a espiritualidade. Então, aquele que
que não tem vinculação nenhuma com nenhuma doutrina religiosa, acaba tendo em diversos segmentos a possibilidade desse acesso, né, a uma reflexão que não precisa ser estritamente, né, desta ou daquele segmento, para, tento assim resumir, né, mas para uma mudança de frequência da gente, né, entendo. E é para despertar a moral também de cada um de nós. E os meios são os mais diversos, né, Madeira? Não é à toa que nós temos ciência, filosofia e religião como as bases do Espiritismo. Então nós temos que ter essa compreensão que cada um às vezes tem esse caminho, né, de despertar. Claro. Então o nosso esforço foi esse. Apenas um registro aqui, na nossa conversa, também salientar, né, que na época o Chico psicografava bastante, através de uma psicografia dele também acabou salvando foi um caso muito famoso, né? Imagina para a época, naquela época, né, muitos anos atrás, o espiritismo, né, era visto com um certo preconceito e através de uma psicografia do Chico conseguiu inocentar também um jovem rapaz de um crime que não partiu de intenção dele, foi uma coisa acidental. Exato. Salvo engano, Humberto de Campos, o caso concreto na década de 70. Na década de 70. Ele realmente foi um caso emblemático, foi vanguarda nos tribunais e abriu o caminho para isso que nós estamos vendo de 2000 para cá. Eu fiz algumas pesquisas, porque ele disse, olha, mas os juízes que estão aceitando isso, né? Será que eles estão vinculados a algum... Não tem vinculação ao segmento, porque é ciência. E foi para os tribunais, Madeira. Então, assim, não é um juiz que está usando isso. Tá? É um tribunal, são juízes, né, que estão com essa, como tu bem falaste, quem abriu aí esse campo, e como tantos outros que a gente está aprendendo aos poucos, né, das obras do Chico. Por isso que a vida do Chico ela precisa ser estudada em muito, a vida e a obra de Chico Xavier. Agora, o Chico já falava, né, a gente vê, o próprio Divaldo diz que o Chico Xavier estava anos-luz na nossa frente. E o próprio Divaldo, muitas vezes, afirmou, né, esse conceito que o Chico Xavier, há muitos anos de luz, estava na nossa frente. E o Chico, certa feita, disse, né, que a ciência vai atingir os seus apogeus, que ensinará aos homens o que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Amar o próximo como a si mesmo. Isso é a palavra do Chico Xavier. A ciência vai chegar nesse apogeu que vai nos ensinar. Porque a gente está vendo através dos teus livros, né? Quantos casos, através da psicografia da virgindade, né? Quantas pessoas estão sendo libertadas dos cárceres, né? Do corredor da pena de morte. Exatamente, nos Estados Unidos, nesses casos de inquérito. Exato, e tu vê que não só para essas pessoas, esse ensinamento, né, Madeira, mas para todos que estudam estes casos também. Claro. Não só aqueles que estão passando por isso. Né? Porque isso tudo nos leva a uma reflexão do que a gente quer na nossa vida. Sempre. Tá? O que nós vamos priorizar nas nossas vidas. Mas isso está claro, pela ciência também, essa reflexão, pela fé de cada um. Né? É um momento que, cada vez mais urgente, aliás, esse momento, da solidariedade, da gente não ver a fome, por exemplo, né? Esse despertar como sendo algo que não nos toca, né? As questões das doenças que também não nos tocam, enfim, isso abre uma outra faixa de possibilidade de despertar de pensamento, para alguns, reforço de fé, para outros, uma iniciação a refletir numa outra perspectiva. Né? E eu gostaria até de deixar aqui também claro, que quando em alguns minutos eu citei a Igreja Católica, como na época, há muitos anos atrás, dominava, aqui não é uma crítica,
Não, é uma análise que a gente faz, que a gente sabe, a história mostra isso. Mas graças a Deus o mundo evolui, os seres humanos também evoluem. Graças a Deus que existe a reencarnação. E como diz Raul Teixeira, graças a Deus que a gente morre na carne. Vai para a espiritualidade, se recicla, e quando chega aqui, quando a gente volta com um outro tipo de cabeça. Aquele que perseguiu, deixa de perseguir, passa a ajudar o próximo. Faz um trabalho inverso ao qual ele fez. Exatamente, a gente está tendo oportunidades de trabalhos, às vezes até para esses resgates também. Exatamente. E quando eu falei da Igreja Católica, a literatura espírita é recheada de personagens, de irmãos, padres, irmãs que foram católicos. Sim. E ajudaram na aplicação da doutrina espírita. Eu tenho uma tolerância, graças a Deus, imensa e amigos em todos os segmentos religiosos. Eu, antes de vir, fiquei 1 ano e meio no cenáculo do seminário da Igreja Católica aqui, que tem um movimento do cenáculo. Foi maravilhoso, muitas experiências boas de espiritualidade também. E é isso mesmo como tu disseste. Quando a gente fala dessas questões históricas, e também nesse primeiro capítulo se apresentam, é apenas uma análise histórica e não preconceituosa. Né? Nós temos que... a própria Igreja Católica reconhece a Inquisição, os equívocos, né? Como todo segmento. Então, eu te entendo que não é uma crítica, é uma reflexão. Não é uma reflexão. Com certeza. São 17 horas e 31 minutos, temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 25 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupanci, AM de Pelotas, ouvindo o programa ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, este programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa o escritor, advogado e trabalhador espírita Fausto Schneider, que vem falar sobre o livro Reflexões Científicas e Espirituais, um diálogo aberto da ciência sobre a espiritualidade. Este livro foi escrito pelo nosso amigo, nosso irmão Fausto Schneider. Temos aqui algumas mensagens que chegou aqui através aqui do Facebook, várias pessoas estão nos assistindo. Selma Camargo, lá da Liga Espírita Pelotense, Marete Lemos, presidente do Centro Espírita Irmã Maria Adelaide, nosso amigo Wagner Edom, da Arte e Comunicação Social da Liga Espírita Pelotense. A Marete nos dá uma boa tarde. O Alexandre Ávila, que é um dos nossos convidados, também está nos assistindo, dá uma boa tarde a nós todos aqui. Também nos dá uma boa tarde a dona Selma, lá da Liga Espírita. Jorge Araújo, que é da Arte e Comunicação Social da Liga Espírita Pelotense, também dá uma boa tarde. O Wagner Redon até deixou uma mensagem aqui, ele que também é da Arte e Comunicação Social da LEP. Que belo programa, Madeira. Obrigado. Eu agradeço toda essa equipe, o nosso convidado que está aqui junto com a gente. Ele disse assim: um grande abraço a você e o convidado de hoje. Que história linda e emocionante, Fausto. A espiritualidade é muito generosa conosco. Belo depoimento seu, no caso de Fausto. Eu que agradeço o carinho, né, de todas as pessoas que estão nos acompanhando. E fico muito feliz pelo acompanhamento, pela oportunidade. A gente fica feliz. O Ari Carrasco, também lá da Liga Espírita Pelotense, está nos assistindo também. O Wilson Renato Machado também está nos assistindo. Cledir Olavo Quadro está assistindo. Doris Regina, lá da Liga Espírita Pelotense, também está nos assistindo. E todos aqueles que não mandaram mensagem, estão nos ouvindo, estão nos prestigiando. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Fausto, como se deu essa questão da obra ser publicada com selos científicos e filosóficos? Como é que se deu? Pois foi essa orientação, quando eu estava com a dúvida, quando tive a graça de o Juan mesmo ter, esse amigo, né, me chamado lá de Juan, minha dúvida foi bem nesse ponto, né, essa questão do selo científico e filosófico. Foi orientado, né, para que chegasse ao público mais amplo possível, que esses assuntos não estivessem vinculados especificamente a um segmento. Ainda na ocasião, me lembro bem da fala, que ele me orientou no sentido de que o Espiritismo, ele não seria o futuro das religiões, ele em si, mas que sim, os seus fundamentos todos
E aqui tu comentaste aqui do Chico, e essas coisas eu acredito muito nessa frequência de que tu sentisses aí. É esse o caminho de união da humanidade em prol daquilo que é realmente o bem. Não as distinções dogmáticas que nos separam, mas sim chegar ao público mais amplo possível com selo científico e filosófico. Esse selo ele é dado, na verdade, por quem é da área técnica, né? O pessoal que entende dessa parte da biblioteconomia, essa coisa toda, né? Quem cataloga. Então, como tem bases científicas, que pode ter esse selo científico e filosófico. Graças a Deus, com os dados todos, ele conseguiu ter esse selo científico e filosófico, né? Cada afirmativa, volto a dizer, tem fontes e tudo isso que nós estamos conversando aqui, dos processos judiciais, né? Isso tudo, para você ter esse selo, tem que ter essa base toda, né? E a orientação espiritual, daí do fundo moral, foi para esse fim, para tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Que de repente aquela pessoa que tem um preconceito, tem um preconceito com essa ou com aquela religião, mas eu tenho interesse nesse ou naquele assunto, ter acesso. Essa que foi a questão dos selos. Perfeito. Quem está aqui nos assistindo também é o nosso secretário da Liga Espírita Pelotense, palestrante espírita, também um dos nossos convidados aqui no programa Terceiro Milênio, Mário Luiz de Farias. Querido senhor Mário. Um grande abraço para o amigo Mário Farias, também um grande abraço para a sua esposa, a presidente da Liga Espírita Pelotense, Fernanda Farias. Obrigado pelo carinho, atenção e audiência. Tereza Fonseca, lá da Liga Espírita Pelotense, está nos assistindo. Abençoado seja Fausto nessa nobre tarefa, são as palavras da Tereza Fonseca. Nosso amigo, companheiro espírita de Campo Sul, Ramatiz Camargo, um grande abraço, Madeira, e o amigo Fausto. Querido Ramatiz também. Obrigado, Ramatiz. Ramatiz me indicou uma obra que me ajudou muito também, do livre-arbítrio de Santo Agostinho, que eu venho estudando ela. Querido. Várias pessoas ajudando. Exato, o irmão da Tereza, o Jorge, monge budista zen, conversando, querido ele. Temos afinidades com São Francisco de Assis, e isso que a gente tem que conversar, aquilo que a gente tem afinidade. Claro. Seja o segmento que for, né, Madeira? Então a gente tem muito carinho por São Francisco de Assis, o Jorge também, irmão da Tereza. Perfeito. A Célia Pires, que pertence lá também à Liga Espírita Pelotense, e ela diz assim, um excelente programa, parabéns, obrigado, parabéns aqui ao nosso convidado que está abrilhantando o programa. A Jane Moracone, também lá da Liga Espírita Pelotense, está assistindo. E quero dizer que esse programa também tem uma promoção da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense e também do departamento Vinha de Luz da Liga Espírita Pelotense. Fausto, os direitos autorais no livro são revertidos para o Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis de Porto Alegre. Como surgiu essa iniciativa dos direitos autorais serem revertidos para essa casa espírita São Francisco de Assis, lá de Porto Alegre? Aproveito aqui para mandar um carinhoso abraço na pessoa do seu Walter Paraguaçu, presidente do CL, né? Também aqui Segura Emoção. Foi a primeira casa que me acolheu e me encaminhou para trabalhos, né? A casa que, com todo carinho, fraternidade, quando fui lá, e olha, como a gente é ajudado, Madeira, porque o presidente seu Walter, na ocasião, Paraguaçu, mais conhecido por Paraguaçu, encaminhou sugerindo que eu procurasse os trabalhos de mediunidade, isso no finalzinho de 2014. E quando eu chego na Liga aqui, o seu Eli Bittencourt, né, a mesma coisa me disse, olha, te dedica e vais começar a trabalhar estudando. E me explicou exatamente todas as questões, né? Então eu tenho uma gratidão assim, eterna com o Célio,
E a doação respeitando todas as opiniões de consciências, né, de cada um, as doações de obras, quando nós temos essa certeza dessa ajuda espiritual, elas não podem ser, com toda humildade, diferentes, né? Nós não podemos ficar com valores individualmente. Então, eu até no início, como eu não sou muito de dizer as coisas que a gente está doando, ou se envolvendo, acho que isso é com Deus, né? A gente não tem que estar para as pessoas, né? Mas, até inclusive, agradecer ao querido amigo aqui, para que eu desse publicidade, né, a essas doações. No início, como volto a dizer, aprendendo esse caminho, eu botei bem no cantinho do livro, né, que é todo o valor autoral, para não chamar atenção. E isso gerou depois até uma dificuldadezinha, né, porque alguns órgãos não tinham visto, eu tive que alertar, não é e tal, e comprovar isso, mas não foi por outra forma, é que eu não queria vamos dizer assim, né, doações são doações, mas eu entendi, né, a necessidade disso, porque às vezes acontece ainda, mas graças a Deus, então essas doações foram sérias e estão ajudando a casa nessa fase que a gente tem passado, que as casas estão tendo que ficar fechadas, né, orientação da nossa federação, então que bom que também está ajudando. E ajuda muito. Muito. Foi muito feliz, então, colocar isso no livro, porque é importante que isso também venha ao conhecimento das pessoas, porque os recursos do livro, conforme esteve aqui semana passada, a nossa amiga, a médium, de 6 livros psicografados, Lizardo Gomes, inclusive até deixou uma mensagem aqui para nós, depois vamos procurar a mensagem da nossa amiga Lizardo, que está nos assistindo. Tenho que agradecer tanta gente a Lizardo também, viu? Porque a Lizardo foi quem me orientou a entender o que eu estava passando. Estava bem orientado. Não te faltou instrumentos, mas vai te ir no caminho certo. Né? Não, graças a Deus. E graças à tua simplicidade e humildade, tu pode ir nesse caminho correto. Então, né, eles deixam isso muito claro, que os recursos não vão para o bolso pelo menos que esses, né, que como analisar com tantos outros escritores e médicos que psicografam os livros, né, eles deixam muito claro que os direitos autorais é revertido para as instituições de caridade, para a casa espírita, para as federações, um centavo vai para o bolso deles. Exatamente, na hipótese, com certeza. Quem deixou aqui uma mensagem foi a presidente da Liga Espírita Pelotense, Fernanda Farias. Ela disse muito feliz com o nosso amigo Fausto, parabéns pelo seu livro, né? Então Um abraço para ela também. Está muito feliz com a tua participação aqui junto conosco. Obrigado. Charles Garcia, comunicador, já esteve aqui na Rádio Tupãsê, hoje está em outra emissora, a gente torce por ele, como ele também está torcendo por nós que aqui continuamos. Por muito tempo ele esteve aqui junto conosco no esporte, agora está numa outra emissora, está nos assistindo. Um grande abraço, Charles Garcia. Muito obrigado, deixa um abraço a nossos amigos. A Jane, lá da Liga Espírita, diz assim também: Fausto, parabéns, muita luz para ti. Muito obrigado, muito obrigado. Fausto, aquelas pessoas que estão assim, nos ouvindo, nos assistindo e assim despertou o interesse de adquirir o livro, esse livro que está aqui na nossa frente, que eles estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook do Terceiro Milênio, o livro Reflexões Científicas e Espirituais, um diálogo aberto da ciência sobre a espiritualidade. Então, essas pessoas que estão nos assistindo e despertou esse interesse, como é que eles fazem assim, para encontrar esta obra? Aonde está esse livro? Pois então, eu, se puder fazer a sugestão, né, ele está também na Liga Espírita Pelotense, né, e ao fazê-lo aqui em Pelotas, também ajuda a casa. Isso é bom ser dito, né, Madeira? Sim, deve ser falado. Nós temos na Liga Espírita aqui, a livraria, né, da Liga Espírita, e está com serviço, né, de entregar em casa, né? Também. Isso. Acima de 100 reais. Eles fazem na periferia do centro, a livraria da Liga Espírita está entregando em casa. Perfeito. Então, E aqueles que não chegam a 100 reais, né, é só ligar que vão acertar a forma de entregar o livro. Perfeito. Então,
também o livro, agora falar assim, no bairro, né? A livraria Gênesis Espírita, estava também trabalhando, né? E os segmentos das redes, né, que agora não estão funcionando, né? Mas estava aqui na Rede Vanguarda, depois tem o site da Besouro Box. Depois eu fui saber pela nossa querida Rosane, porque daí eu não conseguia acompanhar onde já estava, e graças a Deus foi indo. E Graças a Deus. Candeias, em São Paulo e Rio de Janeiro, Candeia, né? É assim que se chama? Candeia, né? Candeias. E em Porto Alegre também, a Cameron, no Salgado Filho, no Bourbon. Então, graças a Deus, né? Ele está sendo útil para as pessoas, vamos dizer assim. E aqui em Pelotas, se pudesse deixar a sugestão, né? Na Liga Espírita Pelotense, que também vai auxiliar a casa, né? Que todos usam, né? Até agora, com esse novo decreto da prefeita aqui em Pelotas, Paula Mascarenhas, agora o comércio está abrindo das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Então as pessoas, a Liga Espírita tem a sua livraria, a qual comercializa os livros, os recursos desses livros, inclusive esse livro aqui do nosso escritor Fausto Schneider, os recursos desses livros que são vendidos lá na livraria da Liga Espírita Pelotense, não vai para o bolso de ninguém, não vai para o bolso do livreiro. Retorna esses recursos, retorna para o movimento espírita para custear, né, os eventos, as atividades, inclusive esse programa. Fausto, o livro ficou entre os mais vendidos no ano de 2019. Que alegria, não, Fausto? Primeiro livro, né? Imagina, né? Fica aquela expectativa, como é que vai ser aceito? Então ele fica com um dos mais vendidos em 2019 na Rede Vanguarda de Pelotas e região sul. Inclusive foi divulgado e autografado na Feira do Livro de Porto Alegre, isso em 2019. Te pergunto, que sentimento que o amigo escritor sente em ver seu primeiro livro ser tão bem aceito pelos leitores, pelo público? Como é que tu te sente? Esse primeiro livro tem aquela coisa, mas será que vai chegar? Será que... A questão não é vender, chegar ao leitor, né? Será que vão gostar? Como que tu sentiu? Como é que se sente um escritor neste momento? Porque o trabalho, para chegar até aí, é um trabalho muito grande, de sacrifício, de abnegação, de disciplina. Tu falasse lá no início do programa, só tu sabe a disciplina que tu tivesse que passar. Pensamento, alimentação, né? É uma série de disciplinas. Diversos hábitos. Não, a pessoa acha que para escrever, vai lá, senta com os espíritos, vão digitar que é fácil. Não é bem assim. É bem complexo. Bem é uma complexo. disciplina muito grande. Olha, Madeira, eu fico muito feliz pela utilidade que está tendo. Eu me reconheço como um operário nessa tarefa, não tenho dúvida disso. Como um amigo também que me ajudou, espiritual, falar muito assim, olha, tu não passa de um peão. E talvez tu reconheça pela fala até quem é esse amigo. Sim. E então, eu não, por ele me orientar também em alguns momentos, e não cultivo em mim o orgulho ou a vaidade, graças a Deus. Mas fico muito feliz, não pelo que a gente às vezes, a gente recebe muito mais do que a gente faz, Madeira, porque nessa caminhada aí, as pessoas que me deram retorno, dizendo, olha, eu consegui ter um diálogo com meu pai. Valeu todo o teu esforço, toda a tua dedicação, a renúncia, sacrifício, a disciplina. Então, como irmãos, como amigos, isso para mim, sim, isso me tocou muito forte, mas me reconheço como operário nessa tarefa, fico muito feliz com o fato de ter ficado entre os mais vendidos e tudo mais, mas por isso, viu, que, olha, na Feira do Livro, em Porto Alegre, ou até mesmo pela internet, que a gente tem o retorno das pessoas, sentimentos, isso
até de Atibaia. Né? E só vivendo isso. É só vivendo. Só quem viveu, no caso, tu, né? Os teus que estiveram contigo tiveram a paciência também. Mas tem que agradecer muito. Porque tem família por detrás de um escritor. Agradecer muito a minha esposa, a Melissa, porque essa disciplina do horário, do dia, às vezes, e é sempre, né? Então as outras coisas se tornam secundárias. Essa aí é a principal. Então a gente tem toda uma disciplina que envolve, sim, alimentação, hábitos, para conseguir ter um recolhimento, para desempenhar isso de alguma forma que atrapalhe menos o lado de lá. Então, eu agradeço muito a família, a minha esposa, pela compreensão, meus pais também, né, que sempre dão todo o apoio, né, e compreendem isso muito bem. Então, fico muito feliz pelo apoio todo, né, que tenho recebido sempre. Uma curiosidade nossa aqui, desse singelo apresentador aqui, né, que conduz o programa, melhor assim, né? Há um outro livro em andamento, a ajuda do amigo espiritual Juan também continua? São duas perguntas. Há outro livro em andamento e o amigo espiritual Juan continua te orientando? O Juan, ele, quando se apresentou e continuamos com essa tarefa de um outro livro, que trata de temas que ainda estão em desenvolvimento e alguns capítulos já estão feitos, muito de trabalho voluntário, muito de necessidades de ações de caridade, textos bíblicos, vivência prática de evangelho. Esses temas estão sendo construídos e seguimos. O Juan, ele, no primeiro contato, foi quando eu estava dificultando um capítulo. Eu estava querendo entender o capítulo e não estava escrevendo o capítulo. Ou seja, naquela 1 hora, eu estava com dúvidas de citar alguns elementos, e aí que foi meu primeiro contato com o Juan. Ele se apresentou como um nome, né, dizendo: olha, eu sou o Juan Serpa Lopes, sou monge franciscano, mas nada disso importa para ti. Essa é a encarnação que eu prefiro ser lembrado. Foi quando eu melhor consegui progredir. E tu? Ele foi muito objetivo, mas graças a Deus eu me senti muito bem perdendo. Foi tu distinguir o que é místico do que é puro é louvável, mas tu está tendo agora excesso de dúvida e isso é falta de fé. E a falta de fé interrompe o canal da comunicação. Então tu pega nesse teu horário da escrita e escreve, porque essa é a tua função. Depois tu estuda para entender, se quiseres entender mais a fundo, porque senão tu vai dificultar. Então eu fiquei, claro, naquele momento, né, muito agradecido, mas te confesso que senti assim, estou indo por um caminho que eu estou errando mesmo, né? Reconheci. Mas é que tu fica com medo de escrever, e a inexperiência da minha parte no primeiro trabalho. Eu tive pensamento. Onde isso está escrito, sabe? Eu comecei a desenvolver o material, tipo, mas onde é que isso existe? Onde é que está, né? E aí eu quis começar a pesquisar naquele momento. E então que foi o contato que eu tive com ele. Depois nós tivemos, raras vezes, nesse dia eu ouvi, eu consegui visualizar. E parecia estopa, a roupa, sabe? Uma roupa de estopa. Mas tudo ele me esclareceu que essas imagens e tudo mais, né, era como ele gostava, como eu disse, de ser lembrado, e não é outra razão. Ele é um monge franciscano. Monge franciscano. Né? Ele detalhou a época que depois, né, e a região, né, de onde era nessa ocasião.
Eu procurei esse nome no Google, procurei para lá e para cá, não achei até hoje. Se um dia mas também vou te dizer uma coisa, André. Depois que aquele meu colega me chamou de rua dentro do trabalho, eu nunca pedi mais nada. Porque a gente tem que consolar mais do que ser consolado. A gente já está... Até quando a gente vai pedir coisas? Né? Então, se um dia aparecer, senão que bom. Se não aparecer, que bom também. Porque já não... Graças a Deus, essa coisa de pedir... acho que já até recebi além do que eu deveria. Na verdade, é misericórdia de lá, né? Não mérito de cá. Não tenho dúvida disso também. Então... Foi assim, tem um outro trabalho que está em andamento. Espero ter a disciplina para conseguir, né, desenvolvendo e concluir. Não sei quando vai concluir. Não tenho essa, como não tive da outra vez, o controle, não tenho. Né? Vamos, a espiritualidade aqui vai nos direcionando. Exato. E nós temos aqui aberto, né, um programa aberto para o próximo livro, se for lançado. Né? Obrigado pelo carinho. E a gente poder estar aqui divulgando também. Fala aqui rapidamente, são 17 horas e 56 minutos, a mensagem da nossa amiga Elizabeth Gomes, dá uma boa tarde, amigos, parabéns ao Fausto pela publicação desta obra, que traz esclarecimentos muito importantes para todos nós. Um grande abraço. Nossa Elizabeth Gomes, a Nancy Rodrigues, uma boa tarde, ninguém faz algo sozinho. É verdade, Nancy. Minha prima aqui. A Teresa Fonseca deixou um abraço ao Fausto aqui, como já falamos. O Mário, seu Mário, lá do Centro Espírita, Maria Adelaide, também já falamos, deixou um abraço aqui a nós todos. A Marina Moraes, uma boa tarde aos queridos. Obrigado, Marina. Cedulano Maciel, da Arte de Comunicação Social da Liga Espírita 3, está na escuta, manda um abraço a nós todos. Excelente programa, diz aqui a Doris, obrigado, Doris. A Zeneida, lá do Centro Espírita Jesus, dá uma boa tarde a nós, muito obrigado, Zeneida, pelo carinho. Mário Fábio já falamos, então a minha esposa, Maria Solange, também está assistindo, obrigado a minha esposa pelo carinho, atenção. Né? Fausto, nós estamos se aproximando do término do nosso programa, são 17 horas e 57 minutos. Deixarei esses últimos minutos, 2 últimos minutos, até para te falar um pouco, se for possível, né? Até para nós encerrarmos, dos trabalhos sociais, após estar vinculado. É importante o trabalhador espírita estar vinculado a trabalhos sociais, fazer o bem, praticar o bem. Sim, eu tenho já há algum tempo, né, pessoas que estão sempre se envolvendo, corrente do bem, que a gente faz muito pouco perto do que deveria fazer. Mas nós temos ações de combate à fome na cidade de Pelotas. Desde 2011 a gente tem atividades de doações e trabalhos voluntários de combate às epidemias. E também as atividades de moradia. Eu fico um pouco emocionado com isso aí também, porque eu vou dizer por quê. Porque o retorno dessas pessoas, eu estou falando aqui, está passando um filme, né? É algo que também não tem como a gente colocar em palavras. Esse trabalho voluntário, a maioria de nós fica no anonimato, e eu converso hoje aqui porque nós estamos, né, sendo perguntados, é algo que faz muito bem para todos, e fica o convite para procurar um trabalho voluntário onde se identifique. De repente, olha, não confio tanto nesse ou naquele lugar, mas procura um. Vai achar um que vai se identificar. E vai fazer muito bem. Vai combater o vazio existencial, vai combater a depressão. Né? Ajuda bastante. Ajuda muito. Acha que vai ajudar e vai sair mais ajudado ainda. E nós aqui no programa Terceiro Milênio queremos agradecer um desses grupos sociais que está vinculado e que ajudam muito o programa Terceiro Milênio. Ajuda financeiramente, que é o grupo Corrente do Bem, ajuda o programa para que o programa possa se manter, né, aqui na Rádio Tupãssi, né? Então a gente agradece muito também, mas nossos agradecimentos ao grupo Corrente do Bem, a qual tu está vinculado. Muito obrigado. Para encerrar, o Fausto, quem deixou mensagem aqui foi Daniel Machado, dá saudações a todos da Rádio Tupãssi e ao Fausto, em nome de todos os colaboradores do Centro Espírita
Esperança, São Francisco de Assis. Exatamente. Exatamente isso, né? Isso, ele é primo, Lá de Porto Alegre. meu primo emprestado. Então ele disse, nosso agradecimento e o reconhecimento dessa grande obra, uma felicidade deseja a ti, Fausto. Obrigado aí ao Daniel Machado e a todos da Casa São Francisco de Assis. Centro Espírita Luz da Esperança, São Francisco Francisco de Assis de Porto Alegre. Fausto, gostaríamos de ficar mais contigo aqui, né? Mas a coisa quando é boa, o tempo urge, passa depressa, né? Eu fico muito, muito grato por essa oportunidade de dar uma pausa, conversar de espiritualidade, né? Isso foi, para mim, tenho uma gratidão muito grande por essa oportunidade aqui também. Nós que agradecemos, o terceiro milênio vai ficando por aqui, agradecemos a Rádio Tupãncia de Pelotas, a Liga Espírita Pelotense, ao nosso convidado Fausto Schnapp, que habilitou o nosso programa, a Cláudio Leão, responsável pela técnica, nosso amigo Sidney Coelho, técnico da Rádio Tupãncia, muito obrigado, e a você, amigo e amigo ouvinte, pelo carinho, pela atenção, pela audiência, lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, nós esperamos por vocês, desejamos que tenha uma tarde maravilhosa e um ótimo final de semana cheio de alegria, sucesso e amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Sim, seja. Dorime, interimo ad appare dorime. Ameno, latiremo, ameno.